Olá, meu nome é Luciano Ayan. Hoje é dia 10/4/2020. Agora é meia-noite e 2. Já estamos aqui mais de um mês nessa quarentena. Pelo amor de Deus, né? Putz, é complicado. Essa aqui é a parte 4 da série Regras do Bolsolavismo. Este é o segundo que está sendo feito no formato vídeo. Os dois primeiros foram feitos no formato podcast, eles serão refeitos, tá? No formato vídeo, mas lá para o final. Eu vou colocar tudo aqui nos links aqui, tá? Aquele que foi feito ontem, já publicado ontem, é a parte 3, que falava sobre túnel de realidade. Então, primeiro, a gente falou sobre a dissonância cognitiva, que é a força motriz de todo o esquema de manipulação. O segundo foi a realidade paralela, que fala sobre a criação de uma pós-verdade, do isolamento informacional, né, de como que existe essa mídia vagabunda e essa mídia amadora vagabunda, né, com esses terça livre aí, esses crítica nacional que só entram para fazer desinformação sem nenhum compromisso com o jornalismo, e essas tropas aí de manipuladores de debate que propagam esse tipo de conteúdo, né? Isso aí é realidade paralela, a gente falou. E no item 3, a túnel de realidade, a gente fala de um combo que é teoria da conspiração, lógica inquebrável, leitura mental e pensamento mágico. É um combo, tá? Agora com o item 4, a gente vai falar do anti-intelectualismo. Ele não precisa ser tão sistemático nessa linha de combo. Existem vários itens aqui, vão ser 7 no total, mas a gente não vai entrar na mesma no nível de detalhamento, porque não precisa, porque eles são basicamente lógicos. Essencialmente, o anti-intelectualismo significa, quando você tem, considerando os membros de um grupo sectário, você precisa afastá-los, na perspectiva de um líder, afastar essas pessoas de um conhecimento que contradiga isso e métodos que desafiem isso aí. Então, essas pessoas são afastadas da classe intelectual. Não é que a gente está sugerindo aqui que uma abordagem elitista, não. Mas outras fontes que questionem esse grupo. Então, cria-se um preconceito contra intelectuais, preconceito contra métodos que possam validar este conhecimento que as pessoas estão recebendo. Divulga-se uma ciência ou métodos que são falsos, como o revisionismo histórico, uma pseudociência, usa-se falsa equivalência, cria-se um preconceito mesmo contra esses grupos aí que estão fora, e quando você tem um sistema realmente de repressão, você usa a censura e a repressão mesmo, né, para perseguir os intelectuais ou qualquer coisa de conhecimento que contradiga aquilo do grupo. Então, se a pessoa está recebendo um conhecimento que é falso, por causa do falso elitismo, então é preciso afastar qualquer coisa que desafie esse conhecimento. Isso, em essência, chama-se anti-intelectualismo, tá? Só que antes de falar do anti-intelectualismo, a gente vai falar de mais uma teoria da conspiração que eu falei ontem, quando eu gravei o podcast sobre túnel de realidade, que era para foder mesmo, para chutar o pau da barraca, que é a teoria da conspiração sobre o marxismo cultural. Então, muita gente já deve ter ouvido falar, né, de pessoas do governo dizendo, como essas figurinhas tipo Abraham Weintraub, dizendo, não, vamos dar um jeito aqui nessa ideologia do marxismo cultural, vamos limpar, né, tirar esse marxismo cultural das escolas, né? O Vélez Rodrigues, que veio antes do Weintraub, tinha também essa mesma conversa. É uma conversa assim, ele era um pouco mais moderado, mas tinha essa conversa. Ah, não, precisamos dar um jeito aqui nesse marxismo cultural. O Ernesto Araújo é uma festa. Aquela turma olavista do Bolsonaro, todo mundo fica com esse papo aí de marxismo cultural. Marxismo... O que é esse diabo aí? Existe esse negócio aí? Esse problema é real? É aquilo que eles estão falando mesmo? Existe uma conspiração, então, para implementar um comunismo de uma maneira dissimulada a partir do marxismo cultural? Bom,
Isso aí, na verdade, é mais uma teoria da conspiração, e essa é para arrebentar, porque ela dá base a toda essa ação aí de perseguição ao conhecimento, o conhecimento mais estabelecido, que possa então questionar o que o grupo tem, né, de doutrina, né? E numa época de coronavírus, por exemplo, o anti-intelectualismo tá rolando assim que nem praga. Existe não só a epidemia do coronavírus, como a epidemia de anti-intelectualismo. A gente pode até dizer que o Weintraub não é ministro da educação, não, ele é um ministro do anti-intelectualismo, né? Mas antes, então, vamos falar aqui da teoria da conspiração do marxismo cultural. A criação do moderno culto à personalidade está com Benito Mussolini. Logo no começo dos anos 20, na Itália, né, o culto, quando ele chegou ao poder, o culto à personalidade foi realmente extremo, tá? Mas quando o desenvolvimento dessa lógica mesmo mais ampla veio com o Hitler, tá? Quando ele criou a tese do bolchevismo cultural. O bolchevismo cultural era a ideia de que a educação alemã estava degenerada por causa de uma classe intelectual, uma classe elitista, que ele colocou a culpa nos judeus, porque a escola de Frankfurt ela tinha vários judeus, inclusive. Não era apenas por isso, né? Mas havia sim um núcleo de intelectualidade e eles aproveitou para perseguir isso. Aí havia um componente muito forte de antissemitismo e o Hitler aproveitou para nomear, então, eles como se fossem os propagadores, os difusores do comunismo dentro da Alemanha. Então, a primeira tese assim, era bolchevismo cultural, que era uma invenção, tá? Especialmente a escola de Frankfurt, não era algo para implementar um comunismo em escala maior ou de uma forma totalitária. Muito pelo contrário, tá? Como nós vamos ver aqui. A escola de Frankfurt é uma adaptação da lógica marxista, mas feita para, se a gente observar o que é que gerou, né, o que eu já ia quase falando marxismo cultural, né, mas o que essa escola de Frankfurt gerou dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40 na Alemanha, estudiosos como Max Horkheimer, Theodor Adorno, e outros, né, Herbert Marcuse, o que isso aí gerou, né? Na verdade, geraram assim, formas de você criticar a lógica da guerra de classes, que ela passava a ser reaplicada em outros contextos. Então, por exemplo, se isso deu margem para muitas discussões sobre pautas identitárias. O que isso terminou acontecendo lá na frente? Né? Lá nos anos 60, isso gerou bastante, inspirou bastante a New Left, que é uma versão bem menos totalitária do esquerdismo. Então, os marxistas tradicionais, os comunistas, eles não tinham nessa escola de Frankfurt algo para implementar, na verdade, o marxismo, mas é algo que afastou a sociedade ocidental de implementações marxistas mais clássicas. Então é o inverso, observe só. Só que na teoria original da conspiração, né, do bolchevismo cultural, o Hitler não queria nem saber, ele queria difamar, ele queria perseguir essas pessoas e colocar nessas pessoas a culpa pela degeneração da cultura. Bom, deu no que deu, né? Havia um componente muito forte de antissemitismo, por causa, inclusive, do momento que eles viviam. Muito bem, só que aí o bolchevismo cultural, ele ficou tudo aquilo que a gente já viu na Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu. E depois, o que é que então que tinha em termos de marxismo? Será que era isso que tudo que estavam falando, né?
Bom, onde surgiu então essa ideia de um marxismo cultural? Né? Tem aqui, eu fiz um roteirinho aqui, para não esquecer de nada, né? Em 1973, o termo marxismo cultural, foi a primeira vez que o termo foi usado, tá? Foi por um estudioso marxista chamado Trent Shire. Então, o que ele fez? Ele fez uma análise da escola de Frankfurt, dizendo que a escola de Frankfurt afastava, né, as pessoas do objetivo original marxista. Era uma crítica, na verdade, né? E ele fez isso para inclusive um estudo aqui, né? Deixa eu ver aqui para qual ele fez. Anotei o nome, tá? Né? Não anotei aqui o nome, mas era para uma, eu me lembro que era para uma publicação em 1973, tá? Então, o termo marxismo cultural foi usado aí. Bom, não tem nada a ver com aquilo que veio depois. O que é a teoria da conspiração, então, do marxismo cultural? É que existe um plano que tem a ver com um um marxista húngaro, George Lukács, né, que em 1920 ele tinha criado ele fez um livro chamado História e Consciência de Classe, e ele falava que precisava destruir a civilização ocidental para que o marxismo fosse implementado. Ele era um marxista clássico, tá? Aí você tinha Antônio Gramsci, que ele ficou preso, o Mussolini prendeu ele até 1937, foi de 1920 e poucos até 1937, e na prisão ele escreveu os cadernos do cárcere, onde tinha a estratégia gramsciana, certo? Então, isso aqui são dois pontos aí que são sempre citados como fonte. Ele defendia a guerra cultural. E você tinha a Escola de Frankfurt, que veio no meio do caminho, que foi fundada no início dos anos, meados dos anos 20, na Alemanha, e eles foram perseguidos pelo Hitler. Vários fugiram para os Estados Unidos. O Herbert Marcuse, ele ficou nos Estados Unidos, não quis voltar depois da guerra. Enfim, você tinha essas vertentes aí todas, tá? Só que tem um detalhe, eram objetivos, então, um tanto diferentes, tá? A crítica que o Schreier fazia era ao marxismo, né, cultural, e aí ele dava um nome, que havia, sim, então, uma visão marxista com foco em cultura, e ele usou para criticar, assim, a escola de Frankfurt. Mas não se falou nada em termos de plano de poder, uma organização, algo direcionado. Ao contrário, era uma diluição da ideia marxista, tá? Bom, então morreu aí nessa questão. Aí nós temos aqui algumas figuras. Uma chama-se William Lind. William Lind era um membro da Heritage Foundation dos Estados Unidos e era um desses ex-marxistas da extrema esquerda mesmo que bandearam para o neoconservadorismo, para o paleoconservadorismo, né, na verdade, dos Estados Unidos. Só que antes de falar do William Lind, tem uma nossa figura carimbada aqui, que eu sempre digo, olha, eu fui descobrir faz algumas semanas esse plugin que estava faltando. E era um detalhe que precisava realmente ter entrado em mais detalhes. Lyndon LaRouche, de novo, Lyndon LaRouche, da seita política NCLC, que era de extrema esquerda originalmente, e depois ele foi criando a variação, lá depois que ele foi preso, inclusive, no final dos anos 80, ele foi preso por fraude postal, ficou uns 2, 3 anos preso, e depois ele foi adotando um tom mais de extrema-direita. Há a origem, então, de uma tese dizendo que haveria uma conspiração para destruir a civilização ocidental com base na escola de Frankfurt. Quem fez foi o Lyndon LaRouche, e junto com alguns dos seus aliados, né, do LaRouche Institute, né? Então, vamos ver aqui como que era aqui, né? O que tinha. Em 1988, um colaborador do LaRouche chamado Michael Michnino, ele tinha escrito um artigo aqui que chamava-se assim, ó, Escola de Frankfurt, a personalidade autoritária, um embuste anti-ocidental. Ele fez isso para Executive Intelligence Review, que era da organização LaRouche, em 1988.
Mas a coisa pegou mesmo quando ele fez um artigo em 1991 chamado A Nova Era das Trevas, Escola de Frankfurt e Politicamente Correto. Tá? E nesse artigo, ele tinha todos aqueles esquemas de teoria da conspiração mesmo, que o LaRouche adora, né? Sempre adorou, né? Porque ele morreu em 2019. E tinha lá conspiração internacional, vários grupos numa coalizão para implementar isso aí em nível mundial, o objetivo de destruição da cultura ocidental. O objetivo era um projeto comunista internacional, só que era aliado aqueles burgueses que queriam enriquecer e fazer o povo se ferrar. Então, quer dizer, era um comunismo fake, né, que era não diferente daquele comunismo original que iria proteger o proletário, por exemplo, né? E tinha, como o LaRouche era um antissemita de carteirinha, né, bilionários judeus envolvidos, né? E ele tinha colocado essa teoria tinha, obviamente, uma armação do Reino Unido, como eu tinha comentado no item anterior, né? E inclusive o uso do rock para poder degenerar a cultura ocidental. Então tudo aí assim, o marxismo, né, da escola de Frankfurt, não, ele falava, né, especificamente da escola de Frankfurt, esse marxismo aí era um marxismo feito para corromper, uma deturpação, né, do marxismo feito para corromper a cultura. Então era uma guerra cultural, tá? Enfim, o objetivo ali, né, no artigo do Mitinino era assim, que o George Lukács, ele tinha conspirado, né, com a escola de Frankfurt, isso aí já era um papo furado, para minar a confiança cultural do Ocidente e criar, então, um Estado comunista, né, mundial, tá? Aí ele começou a inventar um monte de coisa, como, por exemplo, existiria um regime de governo malthusiano para reduzir a população mundial para 1 bilhão. Aí ele é muito criativo, né, em inventar um monte de coisas, né? Falou muito, aproveitou-se da época do Woodstock para dizer, tá vendo, isso aqui é uma degeneração, as lutas contra a guerra do Vietnã, né, tá aí, ó, tá vendo, de novo, a escola de Frankfurt, né, então é tudo parte do plano, né, enfim, quando isso aí foi feito, tá, o William Lind, que era já tinha bandeado há algum tempo para o conservadorismo, ele aproveitou-se então dessa época, esse material foi feito nesse período em que o LaRouche estava preso. Então a organização do LaRouche continuava rodando e o LaRouche estava preso. Isso foi tudo entre 1988 e 1991, a produção do material do LaRouche. Quando o William Lind pegou isso aí, ele já tinha bandeado para os conservadores, né, os paleoconservadores, ele falou, é isso aqui, tá aqui, é o marxismo cultural. Então ele simplesmente pegou essa tese do LaRouche e deu o nome ali e falou assim, tá aqui, esta é a conspiração do marxismo cultural. E depois veio o Pat Buchanan, que inclusive ele trabalhava era da equipe do Ronald Reagan, não era um dos mais dos top de linha, mas ele veio também e começou a propagar isso aí, isso tudo no início dos anos 90, tá? O Olavo de Carvalho, ele começou a usar essa argumentação aí, decalque, é um decalque, basicamente é o seguinte, o que o William Lind fez, orientado para um público extremista, é um decalque, né, do que o LaRouche fez, só que com uma adaptação. Já o Olavo de Carvalho, o que ele pega? Ele pegava o decalque puro mesmo do William Lind, do Patrick Buchanan, e passar para frente. Então essa é a conversa aí para fazer todo mundo dizer o seguinte, olha, as universidades que você está, isso é tudo dominado por comunista. As pessoas querem que você pense sobre a lógica comunista. E aí fica mais fácil, então, para vender cursinho. Não é só vender cursinho, tá? É implementar o anti-intelectualismo. Se fosse só vender cursinho, não teria problema nenhum. Não, quer vender cursinho, venda cursinho. E fica enrolando teus alunos com esse papo furado. Mas não, o problema é que é uma plataforma anti-intelectual. E o anti-intelectualismo é uma ferramenta poderosa para a guerra política, para poder perseguir pessoas, então, que tenham alguma forma de validar,
de questionar este conhecimento do grupo sectário, tá bom? Enfim, então essa aí é a conversa, tudo que você ouviu falar, então, por exemplo, de marxismo, ó, existe o marxismo cultural? Não, não existe, isso aí foi uma invenção do senhor o William Lindes, com base em uma teoria da conspiração do senhor Lyndon LaRouche, que é na verdade, o que mais foi longe nesses métodos de culto político, tá bom? Muito bem. Vamos falar aqui, então, né, do anti-intelectualismo, desses métodos aqui, né? Por que, então, que existe esses aspectos aí do anti-intelectualismo? Porque o objetivo é afastar as pessoas de forma sistematizada de conhecimento da cultura, das universidades, do método científico. Universidades são difamadas, você diz que eles são degenerados, eles são inimigos do seu conhecimento, eles querem apenas te doutrinar em comunismo, ou uma coisa muito simples. É claro que existe muito viés de esquerda, mas não é de uma forma padronizada, sistemática. Você tem influências, por exemplo, frankfurtianas, você tem influências de diversos tipos. A própria tese que fala do marxismo cultural, gramscismo, por exemplo, gramscismo é para implementar, é uma proposta de implementação, né, pelas vias culturais do socialismo, e não bate com a abordagem da escola de Frankfurt, porque são coisas diferentes, são caminhos diferentes, né, em que eles foram. Uma coisa que é muito curiosa é que o material do Gramsci foi publicado em 1950, 13 anos depois dele ser solto da prisão, né, que ele foi solto em 1937 apenas. Então, ele não pôde influenciar a escola de Frankfurt. Então, essas ligações e transformar a escola de Frankfurt, que era um empreendimento filosófico, em um plano de poder, isso aí claro, por exemplo, se você comparar a escola de Frankfurt com a turma do LaRouche, o LaRouche era um culto político. O Olavo é um sectário também. Agora, a escola de Frankfurt é uma escola de filosofia, é diferente, tá? Mas eles sempre tentam se igualar, né? A Bonnie Zeman, uma estudiosa de cultos, ela sempre falou, por que eles querem, então, gostam tanto desse tal do anti-intelectualismo? Porque todos os grupos de autocontrole, segundo ela, querem limitar o acesso dos membros a pessoas, instituições e informações que contradizem seus ensinamentos. Por quê? Porque esses grupos gastam uma quantidade excessiva de tempo trabalhando para controlar as mentes de seus seguidores, influenciando-os a aceitar, cumprir e obedecer. Então, por isso que eles usam, por exemplo, o método da ciência sagrada. Ciência sagrada assim, é basicamente o seguinte: não fala mais de módulo, de um pequeno conhecimento aqui. Por exemplo, se você perguntasse para o LaRouche, como é que faz aí para eu saber se eu estou aprovado ou não? Qual é o pré-requisito para eu assistir esse curso? Não, isso aqui é um conhecimento que envolve economia, filosofia, você será transformado na nova aristocracia, como disse o Platão. Aí o que o Olavo de Carvalho vai falar? Não, aqui é alta cultura para recuperar o legado de Aristóteles. E como é que você sabe quem foi aprovado ou não? Você não sabe. Não pode saber. Né? Então, essa é a lógica de uma ciência sagrada. Todas as soluções, a solução final está em um orientador, em uma única disciplina, e você não olha em outro lugar. Então, você começa por isso aí. Né? Então, essa é essa lógica da ciência sagrada. Né? E aí, você tem, por exemplo, junto com a ciência sagrada, você já começa a vender formas pseudocientíficas e formas de conhecimento não validado. Uma delas é o revisionismo histórico. Eles adoram revisionismo histórico. Aquele Brasil Paralelo é basicamente revisionismo histórico. O que tem o revisionismo histórico? Qual é o problema? Né? O problema é que eles não passam pelos métodos tradicionais de conhecimento. Eles não passam, por exemplo, eles não costumam citar fontes e ir lá na academia tentar validar da mesma maneira que se faz com a história tradicional, a disciplina de história. Não. O que eles fazem? Eles difamam e dizem que, então, que as universidades estão contaminadas de comunistas e, portanto, então, aqui está a verdadeira história que vem de um grupinho
né, geralmente ligado a uma autoridade, que não validou isso em lugar nenhum, né? E aí você começa a ver, né, o Ernesto Araújo, tem até uma, nossa, tem até vergonha, cheguei até a defender já isso no passado, pelo amor, que vergonha, gente, mas eu fui consultar um monte de fontes, mais de 50 fontes, e falei, puta que baixaria. Nazismo de esquerda, por exemplo, isso é um papo furado, né? O Ernesto Araújo tava falando isso aí e fez a gente passar vergonha, né? Aí você tem o Bolsonaro, que em 2018 disse, ó, se você for ver a história, o português não pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos. E aí você pergunta, qual é a pesquisa historiográfica que você apresentou? Não tem, não vão inventando, vão contando. É, aí o, tem um documentário do Brasil Paralelo, 1964, né, que diria o seguinte, falava assim, ó, não, o termo não é golpe, é revolução. Por quê? Porque haveria ameaça de implantação comunista. Que definição de termo é essa? Quer dizer, se você aponta uma ameaça, então deixa de ser algo deixa de ser definido como um golpe? Que, que ciência política é essa? Não é, entendeu? Aí começa, eles dizem assim, ó, a transferência da capital do Rio para Brasília seria parte de um projeto comunista de poder. Por quê? Para retirar a política de perto da população. Quem falou isso? Foi o Olavo de Carvalho. Inventam, certo? Eles vão inventando, porque é parte da teoria da conspiração também, né? E aí, o absurdo é tão grande que eles falam assim, ó, existe o erro, a tese, né, nesse documentário do Brasil Paralelo, é a mesma conversa do Olavo, tá? De que os militares deixaram a hegemonia sobre o campo cultural com os setores da esquerda, que dominaram a universidade, a imprensa, o showbiz. Então isso foi um erro dos militares. Ah, é? Erro com base em quê? Se nos anos 90 o próprio Olavo de Carvalho disse que ele votaria no Lula, então como é o sujeito que é estudioso do negócio aqui falava, não, eu até considero votar no Lula, mas os militares deveriam ter feito, então, esta revolução em 1964 com base numa teoria da conspiração que foi inventada só em 1990. É uma palhaçada isso aí, sabe? Isso aí eles ficam invertendo, inventando a cronologia deles é totalmente bizarra, né? Teve uma vez aqui que o Olavo disse que a entidade chamada Inquisição é uma invenção ficcional de protestantes, né? E disse que isso aí foi uma lenda negra. Tá, cadê a prova? Cadê o argumento? Não tem, sabe? É isso aí. E a pseudociência, né? Então rola solta, né? O Hitler adorava a pseudociência, né? A radiestesia. Ele falava, por exemplo, assim que tinha até um radiestesista que atuava com ele que ficava na busca de raios da morte, né? Tinha a agricultura biodinâmica que falava em harmonia entre sangue, solo e cosmos. Eles pegavam forte na pseudociência, tá? O LaRouche, por exemplo, ele falou nos anos 80 que a AIDS poderia ser transmitida por contato casual, do jeito que a gripe. Inventa. Eles vão inventar. Por que eles fazem isso, gente? Será que eles são doidinhos? Não. É porque eles estão inserindo na mente das pessoas que seguem eles a noção. Gente, tem outra ciência aqui. É isso aqui. Porque isso faz eles desconfiarem. Lembra da dissonância? Então eles criam, puxa, o que é a verdade? Né? Por isso que essa turma da cloroquina aí, eles já parecem uma ciência. Né? Não sei o que, não sei o que, estudo científico. E eles vão atropelando, eles não querem saber se os estudos científicos eles pedem mais precaução. Não, eles já vão decretando aqui, ó, eu sei, não sei o que, junto a um pesquisador obscuro e vai para. Não querem saber. Isso é pseudociência, né? Então, dizendo que pode ser que sirva para. Pode ser que seja útil alguma coisa. Né? Pode ser que tenha outro medicamento que seja melhor, mas os caras vão, não querem nem saber. Isso aí é anti-intelectualismo puro, é pseudociência, tá? A dianética, por exemplo, da cientologia, não, isso aqui é a ciência moderna da saúde mental. Aí ele usava aqueles eletrodos, não, aqueles emitters, né? E ficava plugando aqui na pele das pessoas para poder fazer aquelas auditorias. Aí se você perguntasse para eles assim, tá, mas qual é a metodologia dessas auditorias aí? Não, só alguém da cientologia pode fazer. É brincadeira, né? Que não tem nada a ver com método científico isso aí, tá?
Enfim, ele prometia até que a Dianética podia curar ferimentos vindos de vidas passadas. Né? Diz que tinha curado até 8 casos de leucemia, que salvou pessoas da artrite somente pela auditoria, e que podia curar até queimaduras por radiação de bomba atômica. E, em larga escala, podia chegar à imortalidade. Ele morreu de derrame, tá? O, o Lafayette Ron Hubbard, tá? O chefe da cientologia. Enfim, né? E um dos caras mais, esses FDPs maiores é o Yahya Jammeh, da Gâmbia, um ditador da Gâmbia. Quem me falou que é Yamé, acho que foi a Madeleine. Eu achava que era Jamé, mas Jamé é feio mesmo. Não, Yahya Jammeh, né, da Gâmbia. Que ele ficou de 94 até 2017, foi um ditador brutal. E ele, em 2007, criou uma cura mágica para AIDS com ervas, com massagem, uma coisa assim. Foi uma tragédia no sistema de saúde. Não queria nem saber. Ele usou isso para cunhar o status de semideus. Tá vendo? O intelectualismo ele tem várias variações aí em termos de pseudociência, ciência alternativa, que não segue método, né? Curiosamente, esses caras vão sempre ganhando poder, né? Apelando o quê? A um pessoal que se sente ostracizado, fala, puxa, esse conhecimento aqui eu não recebi e tal, não me atende, né? E aí eles vão, ó, eu tenho conhecimento aqui, e ele ataca a ciência tradicional, os métodos tradicionais de conhecimento, todos eles, e vai usando isso para obter poder, tá? Tem um truque que eles usam muito, que é a falsa equivalência. Então eles pegam esse método pseudocientífico e falam, puxa, eu tenho aqui então esse aqui e esse aqui, vamos dar espaço para os dois, então? Por exemplo, fizeram lá, o Weintraub mandou, não sei se ele mandou, ou foi a TV Escola, que, ano passado, né? Foi no final do ano passado? Foi? Não me lembro. Que documentário do Brasil Paralelo, na TV Escola, aí os Olavetes vibrando. Mas como? Isso aí não é história que passou por validação, por metodologia. Não, é revisionismo histórico. Mas eles pedem então essa falsa equivalência, né? Da mesma maneira que eles estão falando. Não, então, o que esse pessoal aí da cloroquina, da ideologia da cloroquina nas redes sociais, né? Eles estão falando, está em pé de igualdade com o que a ciência está fazendo. É falsa equivalência isso aí, tá? E aí o Olavo usa muito disso aqui, de falsa equivalência. Por exemplo, ele dizia o seguinte, ó, em 2016 ele falou, criacionismo e evolucionismo não são termos antagônicos. Não são não. Mas ao contrário do que pensa o vulgo, o primeiro, que é o criacionismo, pode ser provado, o segundo não e nem refutado. Quer dizer, ele inverte, além de tentar inicialmente uma falsa equivalência, ele ainda fala que o primeiro é melhor, né? Aí depois ele fala, não sei se a evolução biológica aconteceu ou não. Ninguém sabe, né? Bom, a evolução é um fato, tá? A teoria da evolução aí é uma outra coisa. Você pode ter teorias, você tem a abrangência, né? Agora, a evolução é um fato, né? Mas ele não sei, né? E ninguém sabe. Então, olha só. Aí ele sabe. Ele diz que ele sabe com absoluta certeza que, como construção intelectual, o evolucionismo é um dos produtos mais toscos e confusos que já emergiram de uma cabeça humana ou animal. Isso foi em 2007 que ele declarou. Bom, isso é julgamento, isso aí é papo furado também, é para ele poder. Isso é técnica também para poder desmoralizar uma ciência estabelecida, né? Porque a evolução não tem complicação nenhuma, né? Pelo amor de Deus, né? Eu já cheguei no passado a duvidar da teoria da evolução. Duvidar não, eu achava que a teoria da evolução era arrogante demais. E eu propunha alguma visão alternativa. Eu caí um pouco nessas conversas, foi lá para 2004, 2006. Mas hoje, pelo amor de Deus, eu fui muito a fundo, eu estudei bastante a teoria da evolução para poder fazer análise via dinâmica social. Então, eu vi que realmente é coisa bem mais séria. Aí você vai olhar para o outro, design inteligente, por exemplo, puta que pariu, é gozação. Criacionismo, então, nem se fala. Esse negócio da Terra plana, quando vocês ouviram falar assim, não, Olavo de Carvalho, Terra plana,
foi uma pegadinha, tá? Era assim. O Olavo, ele não falou, ele usou um truque de dissonância cognitiva. Ele não disse assim, ó, eu acredito na Terra plana. Não, ele não falou isso. Ele falou o seguinte, estou considerando, estou colocando em pé de igualdade para fazer uma análise científica. Primeiro ele estava banalizando o termo da ciência. Depois ele estava colocando, usando a falsa equivalência. E aí ele agradava tanto as pessoas que acreditam, são os terraplanistas, porque ele fala, puxa, ele está considerando a minha hipótese junto com as outras. E isso coopta pessoas, né? Como também confundindo os outros. E aí quem não percebeu o truque ficava falando assim, não, o Bolsonaro, o Olavo é um terraplanista, tá? Aí ele pegava e podia dizer o seguinte, ó, tá vendo, o pessoal é analfabeto funcional, não viu que eu apenas considerei hipótese, e aí eles se safavam, mas ele estava fazendo um truque de falsa equivalência. Era isso que precisava ter sido desmascarado, né? Enfim, agora teve gente aí que levou muito a sério esse negócio de terra plana. Por exemplo, o grupo terrorista Boko Haram da Nigéria, eles eram crentes na terra plana e utilizavam mesmo a, a inspiração nisso para sair perseguindo e matando professores cristãos, tá? Mas não estamos dizendo que os olavistas, eles são. Tem crente na Terra plana entre os olavistas, tá? Isso é a primeira coisa. Mas o Olavo, pelo que eu vi ali, ele é espertão, fez o jogo da esperteza e falou: não, estou apenas considerando aqui em pé de igualdade, e usou o jogo da falsa equivalência, né? Enfim, e o preconceito, né, contra a cultura. Então, por exemplo, o Olavo dizia: ó, a universidade prostituiu completamente a vida cultural. E ele fala da total inutilidade de frequentar uma faculdade no Brasil, pois o comunista utiliza arte e alta cultura como instrumento para a conquista e administração do poder político. E é basicamente esse tipo de recurso que esses caras utilizam para criar preconceito. Então, você vê muitas vezes entre olavetes, as pessoas falam assim: ah, diploma não vale nada, isso aqui não vale nada por quê? Porque, na verdade, isso aí é para afastar as pessoas deste conhecimento comparativo. Porque a gente vai chegar numa universidade, se você vai falar, por exemplo, assim, academicamente sobre a estratégia das tesouras, a primeira coisa que vão falar assim, quais são as fontes que você tem para falar disso aí? Quais são as referências? Não tem espaço. Não é fácil assim. E quando você começa a discutir, por exemplo, eu fiz o bacharelado e depois eu fiz outros cursos de extensão, mas eu não fiz mestrado. Então, quando a conversa é com pessoas que fazem mestrado, fizeram mestrado, doutorado, a conversa é outra. Isso é bom. Qual fonte você tem? Aí você vai e você se coloca no seu lugar. Por exemplo, eu falo, por exemplo, assim, o que eu fiz em termos de dinâmica social? Eu não fiz muita coisa, não. Eu compilei. Olha aqui a fonte. A fonte aqui, ó, Kurt Lewin, tem todos os autores de seita, tem esses autores aqui sobre a psicologia social. E aí eu peguei o que ele falou aqui e coloquei aqui nesta organização para poder mapear melhor. Quer dizer, você se coloca no seu lugar, você sabe o seu limite. Porque eu não tenho a ciência sagrada. Eu tenho uma metodologia que tenha me atendido para poder fazer análise política quando tem sectarismo envolvido. Já o anti-intelectualismo, não. Ele não, o líder, ele não bota limite, ele está falando de tudo, ele está acima da validação, então ele precisa afastar. Por isso que ele cria o preconceito contra os universitários, a classe acadêmica, contra a escola, ataca a escola, para dizer que, por exemplo, aqui, ó, no programa de governo do Bolsonaro, ele falou que 40% dos estudantes são analfabetos funcionais. Né? E, na verdade, no ensino superior, tá? Na verdade, o número é próximo de 30%. E não entre estudantes do ensino superior, mas entre todos os brasileiros. Mas é para difamar, para desmoralizar esse conhecimento que já existe, para falar assim, não, fique com o meu, vai lá no COF, que não tem ementa. Você não sabe como começa, quando termina, quem são os melhores, quais são os critérios de aprovação. Quer dizer, é uma pseudo-metodologia, é pseudociência, é o recurso da ciência sagrada. Mas para isso, para blindar isso, eles usam o anti-intelectualismo, né? E quando está no governo, num sistema quanto mais vai ficando autoritário, eles vão para a censura e a repressão mesmo dessas fontes de conhecimento que os contradigam. Então eles perseguem mesmo. E até mesmo em uma seita, por exemplo, tipo
seitas tipo Cientologia, Filhos de Deus, essas seitas destrutivas, eles falam assim, opa, não é para você ficar acessando isso aí, não. Para com isso. E perseguem. No caso, tem uma seita da Filhos de Deus, a Taylor Stevens, ela conta que todo entretenimento, música, televisão, livro foi proibido. Quando ela tinha 15 anos, ela tentou escrever histórias num caderno e foi chamada de bruxa. Por causa disso, ela ficou enclausurada por causa disso. Anos depois que saiu da seita, ela virou uma autora de sucesso. Ela escreveu um livro chamado The Informationist, que foi para o top 10 do New York Times. Foi traduzido para 20 idiomas. É uma autora de best-seller hoje. E teve essa possibilidade de ler, de poder escrever, cerceada enquanto estava na seita. Claro que quando a seita ela é mais barra pesada, ela acaba proibindo mesmo as pessoas. E na Guiné, por exemplo, Equatorial, o Macias Nguema fechou todas as bibliotecas e proibiu o uso da palavra intelectual. Pol Pot mandou perseguir, se a pessoa soubesse ler, era perseguida, né? E a consequência, né, é que se você fica tratando o anti-intelectualismo, todas as opções do anti-intelectualismo, como se fosse coisa de doidinho, a gente não percebe o poder que esses caras ganham. Quanto mais anti-intelectualismo espaço é dado para anti-intelectuais, mais significa oportunidades de você implementar o autoritarismo, porque você está dando espaço para um pessoal que aceita mais uma visão autoritária. Se você aceita que uma pessoa diga tudo o que você tem que saber, sem questionar, então você tem uma tendência maior a aceitar o autoritarismo. E é por isso que o Orbán e o Erdogan, respectivamente na Hungria e na Turquia, utilizaram o anti-intelectualismo a rodo para perseguir acadêmicos liberais, seculares. Não, vamos embora. O Orbán conseguiu até expulsar uma faculdade, uma universidade que era financiada por George Soros. A universidade foi para a Áustria, ele conseguiu sanções para isso. Então, não é para brincar com isso. O anti-intelectualismo tem que ser exposto, porque essas pessoas elas não são apenas pessoas que estão apelando a uma pseudociência do jeito que se apela a uma homeopatia. Não, politicamente estão dando poder para pessoas que aceitam uma visão muito mais autoritária, porque elas se submetem a uma fonte única de conhecimento, de validação, que diz o que é certo, o que é errado. Esta aqui é a ciência verdadeira, não olhe para outras. Esse aqui é o conhecimento verdadeiro, não olhe para outras. E isso aí, então, ajuda a avançar o autoritarismo, tá bom? Sempre, então, é importante você desmascarar. Quando começarem, por exemplo, a falar, por exemplo, tentar usar a falsa equivalência, do tipo, não, o Brasil Paralelo merece espaço também, sim, na TV Escola. Não. Só se passar pelo mesmo método que os outros. Quando começar essa discriminação às universidades, tem que tomar cuidado. Por exemplo, eles falam assim, ó, não, as universidades estão cheias de esquerdistas mesmo. Ah, é? Mas por que então que eles não estão orientando as pessoas de direita a fazer mais vestibular e ocupar espaços mesmo, ao invés de ficar difamando a universidade? Porque o objetivo não é uma ocupação de espaços acadêmicos, é o anti-intelectualismo, é afastar a pessoa de um conhecimento que possa desafiar aquilo que a pessoa recebeu dentro de um grupo sectário. É um fortíssimo mecanismo de poder autoritário e as pessoas não olham muito para isso, deviam olhar com muito mais atenção. Ah, um terraplanista, ele assumiu a CAPES, por exemplo. Pô, tem que tomar muito cuidado, porque isso aí é poder para alguém que representa um setor anti-intelectual e mais grupos de pessoas que aceitam a visão autoritária, submissa a uma única fonte de validação de conhecimento, vão poder avançar. E quanto mais espaço for dado para essas pessoas, veja, isso aqui não é uma discriminação, mas o conhecimento tem que ser validado universalmente. Não é de um grupo de pessoas. Isso é uma visão autoritária. A ciência, o conhecimento tem que ser aberto. E o anti-intelectualismo ele impede isso. Certo? Então, esse é o objetivo do anti-intelectualismo, é para isso que serve essa tese da conspiração do marxismo cultural. Tá? Bom, estou aqui chegando no meu limite aqui, né, que eu tinha estipulado. O próximo, então, nós vamos falar
sobre a linguagem carregada, certo? A parte 5. O objetivo era esse aqui, então fechamos sobre o anti-intelectualismo. Beleza? Valeu, gente, um abraço.